Sábado acabou a primeira parte do Calamidade. E a primeira coisa que eu quero dizer é... Bastet, filho da puta, hein? O cara era o diabo e não contou pra ninguém, cuzão. Safado, Bastet, mano. A Karina tá viva. É, a Karina está viva por muito pouco. Mas antes aí... Bom, eu vou começar alguns pontos aqui. Eu acho que são alguns pontos legais pra se conversar. Primeira coisa, muita gente entrou em desespero porque achou que a Karina não ia ficar viva. Nem eu achei que a Karina ia ficar viva. Aí você me fala, então, Gabi, por que você fez aquilo? Por que você chamou o Kian pra porrada se você não batia nele? A Karina chamou o Kian para a porrada porque a Karina viu a ficha do Kian e ela sabia que ela não bateria no Kian nem se ela tirasse o melhor crítico do mundo. Mas então por que a Karina chamou o Kian, Gabi? Por que ela faria isso? Vocês sabem por que o Cellbit matou o Joey? Vocês sabem por que o Kian matou o Joey? O Kian matou o Joey. Joey desestabilizou. O Joey era o único que estava espancando o Kian e de quebra alugando um triplex na cabeça dele. O Joey batia de frente com o Kian toda vez e fatiava o Kian na porrada. O Kian ficou puto porque o Joey estava descascando ele, desmontando. A Karina... Sei lá, ela não tem 3 de inteligência, igual, sei lá, o Rubens. Mas a Karina, ela é bem perceptiva, bem astuta. Ela é uma pessoa, inclusive, muito altruísta. Uma personagem muito altruísta. E eu estava apavorada de medo de interpretar a Karina, porque eu odeio ser isca. Só tava passando uma coisa pela minha cabeça durante a luta com o Kian. Eu tenho certeza absoluta que eu não consigo bater nele. Porque... Imaginem a Karina pensando isso. A Karina sabe, dentro dela, ela viu no Diário de Deus, no Grimório, quando ela olhou pra dentro da realidade, que ela não tinha como bater no Kian. Eu sei quanto o Kian tem de agilidade, de força, de presença, de inteligência. Eu sei que não tinha como eu bater no Kian com a Karina. E a Karina sabia que não tinha como ela bater no Kian. E é por isso que a Karina teve a brilhante ideia de... O Kian focou no Joey porque o Joey estava espancando o Kian. Se qualquer outro player muito forte começasse a bater no Kian, o Kian ia matar ele também. Por quê? Porque o Kian não queria morrer. Mas tem uma única outra coisa que chama a atenção do Kian. A primeira coisa que chama a atenção do Kian é ele estar tomando muito dano, porque ele vai bater em quem tá dando muito dano nele. E a segunda coisa que chama a atenção do Kian, a segunda única outra coisa, é você bater de frente com a arrogância dele. O Kian é arrogante. O Kian tem o ego inflado. O Kian não gosta que achem ele fraco. Que digam que ele vai perder. Que digam que ele tá sem os rituais. Chama ele de broxa. O Kian não quer ser chamado de broxa. E aí, chat, vem a questão que... Eu vi várias pessoas brigando no Twitter, assim, o fandom estava brigando. Então, este é um recado para o fandom. Eu não queria fazer aquilo. Mas... eu escrevi na personalidade da Karina ela como sendo uma personagem muito tática e muito altruísta. Eu ia me sacrificar para salvar os outros, sim, contra a minha vontade como Gabriela, mas era 100% a vontade da Karina se sacrificar para ganhar tempo para os outros. Ela não queria morrer, ela queria ser útil. E se ser útil significasse morrer, ela estava bem com isso. E é por isso que eu estava chorando igual uma cadela enquanto eu ia pra cima do Kian. A Karina não estava chorando. Imaginem a Karina só gritando puta. Eu tava chorando porque eu estava morrendo de medo. Eu não queria perder uma personagem que eu escrevi pra um caralho e... Só que assim, chat, quem me disse que... Eu vi gente dizendo, ai não, porque a Gabi foi muito burra, porque a Karina nem batia no Kian, etc. Irmão, eu segurei o Kian por 4 rodadas, você com um soco do Kian estava desmaiado e morto agora. Eu segurei o Kian por 4 rodadas. Abaixa sua bola, filhão. Abaixa sua bola, porque era pra ter uns 3 mortos e só morreu 1. Quer dizer, depois, né, que eu comecei a chamar a atenção dele, infelizmente eu não consegui salvar o T-Bag. Mas era pra ter uns 4 mortos e só morreu o Tibas. Porque eu tanquei tanta macetada. Então, assim, uma boa noite. Se você não gostou da minha play, problema seu. E
quando a gente atrasou o Brocha, quando a gente conseguiu finalmente atrasar o Kian, Balu e Arthur fazem uma jogada em conjunto maravilhosa! Foda demais! Achei incrível, achei o sabor, achei a play. Assim, falando como jogador agora, tá? Eu vi a ficha do Kian. A ficha do Kian não tinha barra de vida, eu não podia saber a vida do Kian, por motivos lógicos, né? Eu só vi algumas coisas da ficha. Eu sei quanto ele tem de força, de agilidade, de tudo. Eu falei durante o roleplay ali. Eu falei que o Kian sabia poderzinhos de conhecimento. Então eu já joguei na roda que o Kian tem todos os poderes paranormais de conhecimento. Eu sei a informação que quando o Kian cai, ele não morre. Então eu joguei essa na roda também. Tipo, quando eles derrubaram o Kian, eu falei, ele não tá morto, porque eu sabia disso. Rituais ele não tem mais nenhum, mas ele tinha uma penca de ritual foda, mas não tem mais nenhum, se foda. Eu sei quantas vezes ele ataca por rodada e quantas reações ele tem por rodada, mas isso vocês também sabem assistindo o RPG, não é difícil saber. Eu sabia essas informações, eu sabia essas infos dele, tá? E eu precisava colocar isso dentro do RPG de uma forma natural. Como assim de uma forma natural, Gabi? Tipo assim, eu precisava explicar para os players que eu sabia que o Kian não entrava em morrendo de uma forma natural. Como que eu ia fazer isso de uma forma natural? Então, tipo assim, que não fosse muito metagaming, exato. Não é metagaming, porque aí que tá, não é metagaming. A Karina sabe, não é metagaming, mas tipo assim, a Karina não ia virar para os colegas e falar: gente, o Kian tem todos os poderes paranormais de conhecimento. Porque a Karina não sabe o que são os poderes... Tipo assim, ela tem um poder paranormal de conhecimento, ela não sabe quais são os outros e etc. Então, tipo assim, eu tinha que colocar de uma forma orgânica sem virar e falar: porque na ficha do Kian, ele tem tanto de força, hein? Rubens, não sai no soco com o Kian porque ele tem tanto de defesa. Não dava pra fazer isso. Então, eles não sabem que eles estão num jogo, obviamente, os personagens. Tipo assim, de uma forma como se eu virasse pra vocês e falasse: não chuta essa quina aí, que senão você vai machucar seu dedinho, tá ligado? Então, tipo isso. Eu tava tentando colocar de uma forma como se fosse um diálogo entre personagens. E aí eu fiz daquele jeito. Eu tinha várias informações sobre o Kian. Eu decidi, ao invés de usar as informações que eu tinha sobre o Kian só para ajudar os meus amigos, eu usei as informações que eu tinha sobre o Kian pra deixar ele desestabilizado. Por quê? A partir do momento que eu tiro o Kian de cima do T-Bag, o T-Bag consegue dar 2 flechadas por rodada. A partir do momento que eu tiro o Kian de cima do Damir, o Damir pode me curar. E se curar, e curar os outros. Se eu não deixar o Kian chegar no Dante, o Dante pode curar, pode fazer ritual, pode atacar. O Dante dá muito dano. A partir do momento que eu tiro o Kian de cima do Balu, o Balu é um dos únicos que tinha ataque o suficiente pra passar pela defesa do Kian e bater nele. Eu não tinha. Eu, sabendo disso, pensei, nesse momento, eu não faço nada, além de ser uma perfeita isca. Eu pensei isso como Karina, tá ligado? Como Gabi, eu já comecei a chorar antes de eu fazer minha ação, porque eu falei, eu vou morrer. Quando o Kian me agarrou e começou a me socar, eu falei, sim, eu deixei ele desestabilizado o suficiente para eu morrer. E eu comecei a chorar, eu, Gabriela, comecei a chorar, porque eu não queria perder a Karina, mas eu sabia que eu tava fazendo o que ela faria. Foi uma jogada inteligente como jogadora, mas muito triste como player, porque eu não queria sair da mesa, tá ligado? Eu não queria perder. E aí, teve uma hora que o Kian começou a ir pra cima do T-Bag, né? E aí eu virei e eu gritei com ele, sei lá, eu falei alguma coisa dos rituais dele. Falei, não sei o que, ele tá sem ritual, gente, mas ele ainda tem poder e tal, tal, tal. O Kian virou e falou, cala a boca! E eu falei, vem! E aí o Selbit falou, o Kian para de ir pra você, T-Bag, e virou pra Karina. O Zero me olhou e ele fez... E eu... Porque, tipo assim, eu estava morrendo de medo, sim, mas eu ia salvar a vida dele, tá ligado? Exato. É muito difícil você querer fazer uma coisa e seu personagem faria outra, entendeu? Porque, assim, sinceramente, a Liz, ela refletia muito o que eu faria em jogo normalmente. Tipo, a Liz ia olhar e ia falar, eles que se fodam ali, eu vou atirar de longe. Eu ia pegar uma posição maneira e ia falar, daqui a vista é boa, pá! Tá ligado? Eu ia, tipo, me escorar num pilar ainda pra atirar. Eu ia me escorar num pilar, assim, estileira, apontar a arma.
Ô, dia bom, hein? Dia bonito. Tá ligado? Isso ia ser a Liz. A Karina, ela ia olhar e ia falar: tem gente morrendo. Eu vou morrer no lugar. E assim, uma coisa que o Selbit falou depois que acabou o episódio e tal, que ele virou assim, ele falou: vocês estragaram o psicológico do meu vilão, tá ligado? Eu não lembro a frase exata que ele falou, mas foi tipo isso, tipo, vocês desestabilizaram o meu vilão. Ele virou e falou: mano, vocês destruíram ele, vocês desestabilizaram o Kian. E aí eu falei: se eu desestabilizei o Kian, a Karina está feliz. Ela fez o trabalho dela. A Karina está feliz por ter deixado o Kian com a sensação de ser um merda. Não vou falar broxa, que essa é a palavra pro fandom. O fandom fica com o Kian broxa. Eu chamo o Kian de bundão. Eu usei como base o Joey ter morrido, tanto deixar o Kian desestabilizado. E disse: bom, se tiver que morrer mais um, se tiver que morrer mais gente, que seja só um. Tipo assim, você consegue entender o que se passou pela minha cabeça? O que se passou na minha cabeça foi: se vai morrer mais alguém, que seja só mais um. E que seja eu, então. Eu pensei isso. Eu falei: se vamos morrer, que morra só mais um e que seja eu. Eu chamei ele pra cima de mim, ele me agarrou, ele me socou, eu fiquei com 5 de vida, fiquei com certeza que ia morrer, tava sangrando, tava destruída, arregaçada no soco. O Dante me cura, o Damir me cura, eu falo: caralho, estou de volta à luta. O Kian vê que não faz mais sentido ele me bater, porque ele vai ficar me socando enquanto os outros batem nele e ele morre. E aí o que ele fez? Ele foi pra cima de outra pessoa. Então, tipo assim, se o Kian tivesse continuado me metido soco, provavelmente ele teria morrido sem levar ninguém da mesa, além do Joey, né, que foi... Mas, tipo assim, ele não teria levado mais ninguém, tá ligado? Além do Joey e do Boris. Então, se ele tivesse ficado em mim... Chegou uma hora que ele simplesmente falou: mano, eu vou perder essa merda. Me jogou pro lado e foi pra cima do T-Bag. E aí, agora irei dizer mais isso ainda. Eu ia me enfiar na frente. Eu ia fazer todos os testes possíveis. Assim, a minha ideia, quando o Selbit pegou o T-Bag, era pular nas costas do Kian. Quando o Kian pega o T-Bag, eu ia pular nas costas do Kian. Eu ia pedir pro mestre, eu ia falar: mestre, você deixa eu fazer um teste de atletismo, eu quero pular nas costas do Kian. E eu quero agarrar ele pelas costas. Porque aí, o Kian ia ter desvantagem por estar agarrado e ele ia ter que se soltar de mim pra socar mais fácil o T-Bag. E aí, ele ia soltar o T-Bag e me matar, ou, enfim, continuar me batendo. E aí, Kian finalizou o T-Bag. Eu não tive nem chance, tá ligado? Tipo, não deu nem... Eu queria ter feito isso e eu não tive nem tempo. Porque, assim, na minha cabeça, eu não queria fazer aquilo. De verdade, na minha cabeça, eu não queria fazer aquilo, chat. Eu não queria perder a Karina. Eu não queria... Eu não tava pronta pra dizer adeus. Eu não tinha mostrado como ela é como personagem. Eu não tinha mostrado... Eu não mostrei ela, sabe? Eu mostrei ela numa luta, mas eu não mostrei ela. E eu não queria perder ela. Eu tava... Mano, nossa, meu olho enche de lágrimas de lembrar a sensação. Eu não queria perder ela. Eu só não queria perder ela. E eu comecei a chorar muito, porque eu não queria. Só que, tipo assim, é o que ela faria. Ela preferiria morrer lutando e salvando todo mundo do que simplesmente assistir os amigos morrendo e não fazer nada. Mano, nossa, me encheu de lágrima agora. Porque, mano, eu não queria dar adeus, sabe? Só que eu também não queria... A Karina não gostaria de viver sabendo que ela não fez o suficiente. E aí, vocês falam do Dante com a máscara. O Hakim me falou depois da sessão que se eu tivesse entrado em morrendo, ele teria colocado a máscara. E aí eu fiquei: mano, eu não estou jogando de Liz e você não está jogando de Thiago, é Karina e Dante. E aí ele falou: não, mas eu teria colocado a máscara. Se você entrasse morrendo, eu colocaria a máscara, eu viraria o magistrado e eu teleportaria você e todo mundo pra longe do Kian. Teria sido muito louco, mas ele ia perder o personagem, ele ia virar o magistrado. Ele ia fazer a mesma coisa que a Karina tava tentando fazer de uma forma diferente. Ele queria livrar os outros da dor, se sacrificando ele mesmo. O Dante ia usar a cartada final. E o Kian ia continuar vivo, exatamente. Tem isso ainda. Assim, é muito... falando como jogadora da mesa... Porra, eu jogo desde o primeiro episódio da primeira temporada, sabe? Eu já cheguei, por exemplo, muito perto de perder a Liz algumas vezes. E a dor de, tipo, perder um personagem é muito foda, porque é muito difícil.
Mano, eu já cheguei perto de perder a Liz muitas vezes. Eu já fui colocada em situações com a Liz que eu pensei, porra, mano, eu vou morrer com ela aqui e junto comigo vai morrer as coisas pelas quais ela luta, vai morrer a busca dela, vai morrer a investigação dela, vai morrer tudo com ela aqui. Quando a Liz morrer, tudo tá aqui com ela, vai morrer com ela. Talvez seja esse o destino, afinal de contas, né? Dela, por ela ser uma arrombada, talvez seja isso que o destino guarda pra ela, tá ligado? Essa era a sensação que eu tinha com a Liz, era tipo, talvez seja isso que o destino guarda pra ela, então, já que ela é uma personagem arrombada, ela é uma cuzona. Talvez seja esse o destino seja ela morrer mesmo. Só que com a Karina, quando a Karina tava perto de morrer, eu comecei a chorar muito mais do que o normal. Eu comecei a chorar muito e tremer muito, porque a Karina, ela é tipo aquelas pessoas boas demais pra morrer, tá ligado? Tipo, ela é boazinha demais. E tipo assim, o RPG é sobre isso, é sobre pessoas muito boazinhas morrendo pela causa e você não pode fazer nada em relação a isso. É tipo o Arthur morrer. O Arthur é tipo um dos personagens mais bonzinhos. São personagens muito bons pra causa, sabe? Tipo, são personagens muito bons morrendo por uma causa. Tipo assim, quando a Liz tava perto de morrer, todas as vezes que a Liz tava perto de morrer, eu tava tipo, realmente, talvez essa seja a punição do universo por ela ser uma filha da puta. Mas a Karina, eu só sentia dor, mano. Eu só sentia muita dor. Muita dor. Então, nossa, sei lá. E assim, atualmente eu tenho um objetivo, mano. Assim, eu tenho um objetivo como jogadora. Não é um objetivo como Karina. É um objetivo como jogadora. Vou continuar lutando do jeito que a Karina luta. Eu vou continuar lutando pelo bem dos outros. Eu vou continuar me tacando na frente dos outros, sim. E tudo mais. Mas o meu objetivo como jogadora é fazer o possível pra manter a Karina viva. Porque pra mim seria um fim de história perfeito se ela tomasse o lugar do Marco Leone. Se ela se tornasse a nova líder dos Leone e reconstruísse toda a família dela. Seria, sei lá, seria um fim de arco muito bonito, porque ela merece, mano. Nossa, ela merece, mano. Ela não é uma filha da puta que não tem nada, nem ninguém. Ela não é a Liz, tá ligado? Ela é... Mano, ela merece terminar bem. Seria foda. Eu dei o primeiro passo pra transformar a Karina numa boa líder pros Leone. Depois que eu sobrevivi, eu fiz questão de dar o primeiro passo pra transformar ela numa boa líder. Decidi que era hora de ela, como pessoa, perceber que ela era, sim, muito diferente do pai dela. E isso não tinha nada a ver com não ser boa o bastante. Ela ser diferente do pai dela tinha a ver com ela ter um coração maior. Quando... Tipo assim, eu sei que muita gente aqui... Você que tá aqui no chat agora, você pode não concordar com a ação da Karina de desculpar o Damir. Você fala, ai, mas... E o Gal? A Karina, depois que ela queria muito matar o Gal, ela tomou o esporro do Veríssimo. Ela tomou o esporro quando ela conversou com a Liz quando ela transcendeu. Ela tomou o esporro do Veríssimo. Ela tomou o esporro do Arthur. Sei lá, mano. A quantidade de esporro que a Karina tomou. E assim, o Gal não pediu desculpas para a Karina. Ele não teve... Ai, mas ele não teve oportunidade. Ele não pediu desculpas para a Karina. Quando a Karina foi conversar com o Damir chorava de soluçar, pedindo desculpas. E assim, chat, eu não desculparia. Eu nunca desculparia. Pra mim, o Damir merecia um tirambaço no meio da testa. Mas pra Karina, se ela não perdoasse o Damir, ele ia sentir remorso e dor pra sempre. Uma personagem altruísta não quer que alguém sinta remorso e dor pra sempre. Tá ligado? Não é do feitio dela querer que alguém sofra por causa, sabe, dela. Não é do feitio dela. É que nem a Agatha. Mano, é só você separar. A Agatha sofre até hoje por causa da Liz. Aí você fala, ai, mas o Damir merece. Gente, na primeira temporada,
para nós personagens que jogamos a primeira temporada, vocês podem perguntar pro Hakim, vocês podem perguntar pro Luba. Pra gente, na primeira temporada, a gente tinha certeza que a Agatha era o pior ser humano do mundo. Porque a gente não sabia a história dela, a gente não sabia o que tinha acontecido com ela, a gente não sabia o que era o ritual e tudo mais. Pra gente, a Agatha era o pior ser humano do planeta. E a gente queria ver a cabeça dela numa estaca. A Agatha, exato, a Agatha, ela nunca teve a oportunidade de se desculpar com a Liz, e se ela tivesse, a Liz teria mandado ela tomar no cu. E talvez ela estivesse tão ruim quanto ela tá hoje. Que ela vai no túmulo da Liz e ela chora pra pedir desculpas.